Teste, som. A paz do Senhor Jesus, estamos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos para mais uma lição da nossa EBD, pedindo licença para entrar no lar de vocês. Vamos orar? Amado soberano Deus, graças te damos. Mais uma vez estamos aqui para transmitir a sua palavra através dessa lição. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Permanece conosco, Pai. Toma a primazia do trabalho no dia de hoje, nessa leitura que ora iremos estudar. Lição 12, 20 de junho de 2021. O diaconato. Texto áureo. Porque os que servem bem adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé, que é em Cristo Jesus. 1 Timóteo, capítulo 3 e o versículo 13. Verdade aplicada, verdade prática diz: embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo o crente. O texto bíblico em classe está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8 ao 13. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 8. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam e forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam marido de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Bom, a introdução diz aqui: no primeiro século da era cristã, a igreja cresceu sob o avivamento do Espírito Santo e expandiu-se pelo mundo. Da mesma medida em que cresceu, surgiram também problemas na esfera social, demandando urgentes providências por uma sábia e unânime decisão em assembleia. A igreja de Jerusalém escolheu 7 homens de moral liberada e cheios do Espírito Santo para administrarem esse importante negócio. Atos 6 e 3. Nesta lição estudaremos esse importante ministério de serviço. Por causa de uma crise étnica na igreja, levou os apóstolos a proporem medidas que serviram de base para instruir a função diaconal. Esta até hoje faz parte do ministério ordenado pelas igrejas cristãs. A diaconia de Jesus. Primeira parte da lição é tópico 1. O significado do termo. O termo grego diaconia significa ministério ou serviço. Pois bem, significa a pessoa prestar um serviço para a igreja. Significa ministério ou serviços. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É a pessoa servir, fazer um trabalho, prestar serviço para a igreja. Não é bem você ser um escravo, e se você servir a igreja. O ministério, a vida inteira de Jesus aqui na terra demonstrou o verdadeiro sentido da diaconia e de todos os seus aspectos. Seu ministério terreno evidenciou o quanto ele foi apóstolo de nossa confissão. Ele foi profeta e evangelista. É apóstolo da nossa confissão. Profeta, evangelista, pastor, João 10 e 11. Mas principalmente diácono, por excelência. Pois bem, o seu Jesus ele foi apóstolo
profeta, evangelista e pastor, principalmente diácono, por excelência. Mateus capítulo 20 e 28. Pois bem, a igreja, ao ter o seu crescimento físico e espiritual, necessitou-se de quê? Algumas coisas estavam acontecendo naquela época, como acontece hoje, as injustiças sociais. E a igreja foi crescendo, os apóstolos foram crescendo e precisava de pessoas para atender as demais pessoas que estavam na igreja. A igreja foi crescendo, graças a Deus, pessoas foram se convertendo, o número de pessoas foram crescendo e precisava de muitos obreiros para fazer determinados trabalhos. É o que nós vamos ver mais adiante. Serviço de escravo. Na véspera da crucificação, o Senhor Jesus, é o segundo tópico. O Senhor Jesus reuniu os seus 12 para comer a última ceia, tomando uma toalha e uma bacia com água. Ele começou a lavar os pés dos discípulos, um ato de humildade e simplicidade que Jesus tinha. A pessoa, para exercer determinados cargos na igreja, ele tem que ser uma pessoa humilde e simples. Não é humilde, não é dizer um sinal da pessoa andar rasgado de qualquer jeito, não é isso. É a pessoa ser humilde com as pessoas, ver a necessidade de outrem e poder ajudar. O discípulo é um serviçal, o primeiro tópico da primeira parte. Certa vez Tiago e João pediram ao Senhor lugares de destaques, à direita, à esquerda. E Jesus, quando a implantação do seu reino, os discípulos ainda não haviam compreendido a mensagem de Jesus. A proposta do Nazareno nunca foi de restabelecer uma hierarquia de poder temporal para a sua igreja, mas a de serviço, conforme demonstra sua resposta a eles. Entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal. Pois bem, não é porque uma pessoa tem uma posição social na igreja, como diácono, presbítero, pastor, ele é o maior e o grande de todos, não senhor. É aí que cada passo que ele vai dando, ele tem que se tornar uma pessoa humilde na presença do Senhor. Porque tem aquelas pessoas que, quando recebem um cargo na igreja, ele já quer pisar ou humilhar outras pessoas. Porque agora eu sou pastor, agora eu sou presbítero, agora eu sou diácono, me respeite, é dessa forma, já quer ser aquele, como diz o popular aí, não é? O bambambam, mas não senhor. Jesus não foi assim. Jesus foi uma pessoa humilde. Jesus foi uma pessoa simples em atender as pessoas, em ver a necessidade das pessoas. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quando a pessoa recebe um cargo na igreja, assim, aí sim, ele tem ainda mais demonstrar o amor, a humildade e o carinho para com o seu próximo e para com os irmãos na igreja. A segunda parte diz a instituição dos diáconos. O conceito da função. A palavra diácono, no grego diáconos, segundo o dicionário Vini, refere-se àquele que presta trabalhos voluntários, aludido aos exemplos dos cristãos domésticos. Pois bem, a pessoa ser diácono é a pessoa prestar um trabalho voluntário, de antemão, fazer com amor. Porque se for fazer um trabalho, se não tiver amor à obra de Deus, nem adianta ser diácono, ou cooperador, ou pastor, ou presbítero, seja a função que for. Tem que ter amor à obra, ter amor às vidas na igreja, prestar um serviço à igreja. Glória a Deus. A origem do diaconato, o segundo tópico da segunda parte. A bênção, problema e reivindicação são palavras-chave para o advento do ministério formal dos diáconos. Em o Novo Testamento, a bênção foi o extraordinário crescimento da igreja local em Jerusalém. A questão étnica, causada pela instituição social de muitos que aceitaram a fé, especialmente envolvendo viúvas judias de fala hebraica e as de língua grega. Era o problema. A reivindicação pode ser vista a manifestação verbal destas viúvas que sentindo-se injustiçadas. Pois bem, a igreja crescia,
o número de pessoas ia aumentando, as viúvas iam ficando para trás, no sentido de não ter atenção da igreja. Então os apóstolos acharam por bem consagrar homens fiéis e tementes a Deus, que nós vamos ver mais adiante, para ser um diácono. Glória a Deus. Atender a essas demandas da igreja. As viúvas estavam esquecidas na igreja. Aí veio o diaconato na igreja, desde a era primitiva. A escolha dos diáconos para resolver o impasse, orando e impondo-lhe as mãos, os apóstolos separaram 7 irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, administrar uma questão étnica e social. Foi uma decisão de caráter pacificador e de muito bom senso para a igreja não se perder em permanentes desentendimentos. O objetivo era estimular a resolver a questão, reconhecendo o caminho equivocado antes aqueles adquirido pelos líderes até aquele momento. Pois bem, como eu já falei no momento antes, só enfatizar, a igreja foi crescendo, foi se multiplicando, as pessoas foi crescendo em números, novos convertidos, as viúvas ficando para trás, as obras sociais ficando para trás, e os apóstolos, os homens de Deus, decidiram essa função, o diaconato, para atender a essas demandas na igreja. Glória a Deus. Inclusive agora, este ano, as Assembleias de Deus consagrou muitos irmãos abençoados por Deus ao diaconato e ao presbítero, no dia 7/6/2021. Deus abençoe o ministério de cada irmão que ora foi consagrado este ano de 2021 ao diaconato e ao presbitério. É uma função muito árdua, assim como a do pastor e a do bispo e assim por diante. Deus abençoe aqueles que foram consagrados ao diaconato e ao presbitério. Glória a Deus. A terceira parte e última. O perfil e função do diácono. Qualificações do diácono. As qualificações dos diáconos descritas no livro de Atos é a primeira carta a Timóteo. Revela que em nada se difere a atribuição ética exigida aos bispos. Primeiro, tem caráter moral. Os diáconos devem ser pessoas honradas, dignas, corretas e íntegras, certo? Que ninguém é perfeito. Íntegra é assim numa vida social, não ser caloteiro, não ser dado muito ao vinho, não muito falador, não contencioso, não contender com a igreja, enfim. Essa é a função do diácono, e assim os apóstolos escolheram 7 homens de boa reputação, ter caráter moral, ter caráter espiritual, ter a plena convicção de que crê no Evangelho. A pessoa crê que Jesus salva, crê que Jesus um dia voltará para buscar a sua igreja. A pessoa levar boas novas para aquelas pessoas desesperançosas. A pessoa crê realmente em Jesus. Assim os apóstolos viram aqueles 7 homens que ora foram separados para o diaconato. Glória a Deus. Caráter espiritual. O diácono guarda a revelação de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu falei a letra A, caráter moral, letra B, caráter espiritual, e C, caráter familiar. O candidato deve ser marido de uma mulher, fiel à sua esposa e bom pai. A exemplo dos bispos, os diáconos devem ser zelosos com o seu lar, amar sua esposa com amor sacrificial. Deve respeitar os seus filhos para obter deles o mesmo respeito. O serviço do diácono com a sua família revelará como ele servirá a igreja local. Essa foi o segundo item da terceira parte. Letra A, caráter moral. Letra B, caráter espiritual e caráter familiar. A função dos diáconos em Atos é o segundo tópico. Quando foram instituídos os diáconos, 7 homens de fala grega foram separados para atingir socialmente as viúvas. Como eu falei, as viúvas estavam ficando para trás,
não estava tendo atenção, e aí tem hoje os diáconos para levar a palavra de Deus às viúvas, o alimento também material, se elas estiverem precisando. As viúvas na época não tinha amparo, não tinha INSS, elas não recebiam dinheiro nenhum e elas precisavam da ajuda da igreja. E a igreja não ajudava porque não tinha ninguém para assisti-la no momento. Aí consagrou-se os diáconos para visitar as viúvas e os enfermos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É a função dos diáconos, que deveria ser. Mas, infelizmente, hoje em dia as pessoas só querem ser consagradas e não querem fazer a obra de Deus como deve ser. Querem ser diáconos, mas não fazem o trabalho como deve ser. Visitar as viúvas, aos enfermos, levar, perguntar o que estão precisando. As pessoas hoje em dia querem mais, alguns, não são todos, querem mais ter a posição de um pastor, um diácono ou um presbítero. A realidade é essa, mas não fazem a obra como ela deve ser feita. Querem ser consagrados, querem ter mais status do que trabalhar. Essa é a realidade. Mas o certo é ser consagrado e servir a Deus, visitar as viúvas e aos enfermos e levar a obra, fazer a obra de Deus como deve ser feita. A terceiro item, a função dos diáconos hoje. Atualmente, a função primordial do diácono é auxiliar na igreja local, através das orientações do seu pastor, em atividades ligadas a visitar, como eu falei, os enfermos, os necessitados e os desviados, bem como cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto. Como eu falei, tá vendo? A obra deve ser feita assim. Não é a pessoa ser consagrado, ficar sentado esquentando um banco. Foi consagrado para trabalhar, mas as pessoas hoje em dia querem mais status, querem posição, dizer eu sou isso, eu sou aquilo, mas não fazem a obra como ela deve ser feita. Glória a Deus, que Deus desperte as pessoas que já foram consagradas, que irão ser consagradas e faça o trabalho do Senhor como deve ser feito. Bom, se não tem viúva, se não tem doente, se não tem enfermo, graças a Deus. Então ele fica no lugarzinho dele ali mesmo, fazendo o trabalho na igreja ali, como deve ser feito. Glória a Deus. Como estava aqui na terceiro item da terceira parte da lição, a função dos diáconos hoje. Atualmente a função primordial do diácono é auxiliar a igreja local, através das orientações do seu pastor em atividades ligadas a visitar os enfermos, os necessitados e os desviados, bem como cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto, como a distribuir os elementos da ceia do Senhor, recolher as contribuições para a manutenção da igreja local, dízimos e ofertas, e auxiliar na ordem e na segurança a liturgia do culto, bem como de outras tarefas já mencionadas. Conclusão. O diaconato foi instituído pelos apóstolos de Jesus, quando a comunidade cristã cresceu e precisou ter pessoas que pudessem resolver questões relacionadas a problemas sociais que demandavam atenção e cuidado hoje. Os diáconos servem à igreja e a Deus em trabalhos diferentes, e a liderança das igrejas locais deve valorizar o seu trabalho e reconhecê-los como excelentes servidores do reino de Deus, pois no sentido lato, todos somos diáconos à igreja de Deus. Quer dizer, no sentido literal, nós somos todos diáconos para servir ao Senhor, independente que esteja consagrado ou não. Pois bem, não é nenhuma função que vai nos levar ao céu. Não é porque a pessoa é diácono, somente ele vai para o céu. Porque um presbítero, agora estou salvo. Agora já tenho a minha salvação garantida. Não, não é função nenhuma na igreja que vai levar a pessoa ao céu. Todos servimos ao Senhor e servir ao Senhor com alegria, independente que seja consagrado ou não. Que Deus os abençoe. Fique em paz em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, eu te agradeço, Pai, mais uma vez,
em finalizar esta programação, falando a respeito da função do diácono na igreja. Eu te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. O Senhor continue abençoando os visualizadores e inscritos. Eu te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, eu te agradeço. Fique em paz, em nome do Senhor Jesus. E assim nós encerramos mais um vídeo aqui produzido pelo programa Desperta Cristãos, cujo a lição é o diaconato. Lição de número 12. Que ora eu já falei, quero só relembrar. Louvado seja o nome de Jesus, para a gente encerrar. Lição 12, 20 de junho de 2021, o diaconato. Deus abençoe a todos. Fiquem em paz em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.